É fake news. O Lula não foi na COP27. É brincadeira. O Lula esteve lá sim no Egito, participou do evento da COP27 e teve uma fala que repercutiu no mundo inteiro. E eu vou explicar essa fala, eu vou explicar qual é o conteúdo desse discurso dele lá, entre outras coisas. Mas o principal desse vídeo aqui é falar sobre a bronca que o Xi Jinping, o presidente da China, o líder do Partido Comunista Chinês, deu no premier do Canadá, o Justin Trudeau. Foi pego pelas câmeras do encontro do G20, que é o encontro que estava acontecendo na Indonésia entre os dias 15 e 16 agora de novembro, e eu fiz um vídeo, né, vocês acompanham aqui no canal, sobre o encontro entre Xi Jinping e Joe Biden, e também, né, outros líderes estiveram lá discutindo pautas super importantes sobre o futuro do mundo, né, o futuro que está para acontecer mais rapidamente do que a gente pode imaginar, e só que em uma dessas salas, né, que fazem parte do encontro, foi captado um áudio, né, e uma filmagem do Justin Trudeau e do Xi Jinping conversando. O negócio azedou de uma forma ali, coisa que não é muito comum da gente ver em falas mais abertas, mais ao público, entre líderes de dois países tão grandes como Canadá e China, mas acabou acontecendo. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue nas redes sociais, confere lá no Spotify que todos os episódios aqui do canal vão para lá, então você pode ouvir em áudio, fazendo o seu exercício, do translado da casa para o trabalho, do trabalho para casa, etc. E claro, acompanhe aqui os vídeos e para a gente discutir, insira o seu comentário, que vou ter o maior prazer de ler e responder. Eu me chamo Bruno Hemming, eu sou economista, sou doutor em Relações Internacionais e aqui é um canal de análise de política internacional e de economia. Bom, como eu prometi, eu vou falar desses dois temas, e o primeiro deles é a controversa ida do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Egito. Lá está ocorrendo a COP27, que é o encontro que trata sobre mudanças do clima, sobre questões que envolvem o meio ambiente e a preservação do meio ambiente, iniciativas de governos que vão se comprometer para tratar de temas dos mais variados possíveis que fazem parte de todo esse rol de questões que envolvem mudanças do clima, e o Lula foi para lá. O encontro, ele é para chefes de Estado. Então, rolou uma fake news dizendo que o Lula não participou porque ele não é presidente e que ele estava lá no encontro a convite de uma ONG esquerdista. Bom, para quem não conhece da política internacional e para quem não sabe o que está falando, pode parecer uma fake news, mas todo encontro de grande proporção e de escala, como é a COP27, não reúne só os presidentes de partido. Vão muitas organizações da sociedade civil, não apenas ONGs, vão sindicatos, vão outras formas de organização social que se fazem presente e estão lá para discutir a temática do clima, que não é uma temática que é restrita a políticos de carreira, eu digo, né? E todos nós somos políticos, né? Mas políticos que estão no exercício do cargo ou qualquer coisa que o valha. Lá estão pessoas interessadas no tema, que estudam o tema, pesquisadores sérios, gente muito comprometida com a preservação do meio ambiente, de povos originários, com a questão de energia renovável, com a questão da agricultura, da fome, entre outras, que são impactadas pela mudança do clima, pelo meio ambiente, e eles fazem fóruns variados, diferentes, e chamam diversas lideranças do mundo, e essas ONGs e organizações sociais e até partidos políticos que fazem esses fóruns, que estão ali orbitando no encontro da COP27, chamam lideranças políticas do mundo inteiro. E tanto o presidente Lula foi importante, né? A fala dele foi tão importante que diversos jornais do mundo inteiro repercutiram ela. Então ele esteve lá, ele falou com pessoas envolvidas em diversas temáticas, pessoas que ajudam governos a formularem políticas públicas nos seus respectivos países, inclusive aqui no Brasil. Obviamente, os chefes de Estado, os ministros do meio ambiente, os premiers, os presidentes dos países estão lá na plenária principal e eles é que discursam lá. Dentre esses eventos que acontecem no entorno, vão reunir todos os staffs desses presidentes, desses países que estão lá na plenária principal, assim como essas sociedades civis e grupos de interesse que fazem os seus próprios fóruns para discutir outras coisas e vão chamar líderes do mundo inteiro, como é o caso do Lula, que foi lá falar assim, e jornais como Le Monde, Der Spiegel, o The Guardian do Reino Unido, Washington Post dos Estados Unidos fizeram matérias ou falas
repercutindo tudo que o Lula disse. E o que foi que o Lula disse? Ele simplesmente colocou que há questões importantes no âmbito das políticas e das decisões sobre mudanças no clima que precisam envolver horizontalmente todos os países. Ou seja, ele quer terminar ou se colocar como um agente que vai ajudar a diminuir a hierarquização desses assuntos e que os países do sul global, países periféricos, tenham mais voz na hora de dar a sua opinião, na hora de falar sobre as mudanças do clima, porque, em grande medida, ele coloca no discurso, são os mais afetados, sendo os que menos emitem toneladas por pessoa, né, toneladas per capita de CO2. Por exemplo, CO2, que é o gás, é o dióxido de carbono, que a gente tanto conhece, né, desde do ensino médio até quando a gente vai ver jornais e revistas que falam sobre o efeito estufa, né, que é um dos problemas que são debatidos em relação à mudança no clima. Então, essa fala do Lula promove isso, essa horizontalidade, coloca o Brasil como um ator no futuro próximo que vai se comprometer em grande medida com a preservação do meio ambiente, principalmente da Amazônia, que é uma grande região que tem aí os oceanos aéreos, né, que eles chamam, que são importantíssimos para a regulação do clima no mundo, entre outras questões. E a fala dele foi bastante multitemática dentro desse tema da mudança do clima, trazendo a responsabilidade para os países desenvolvidos e colocando a necessidade de diálogos mais horizontais, como eu falei, mas que sejam propositivos e não apenas fiquem no papel engavetados. Então, claro, quem quiser conferir, só dá um Google que você acha qual foi a fala do Lula, qual foi o conteúdo dessa fala, e ela é importante, porque o Brasil é um player importante, ele não é um player de segunda categoria. E uma liderança que fala pela primeira vez sobre essa temática de maneira concreta e falando que há necessidade de se tratar a mudança do clima como uma questão relevante, é muito impactante para o Brasil. Inclusive, ele fala que a questão do meio ambiente, das mudanças do clima e da preservação do meio ambiente precisa ser tratada como uma questão de segurança nacional, exigindo também um assento dos países da periferia do capitalismo no Conselho de Segurança das Nações Unidas. E também falando que é necessário acabar com o poder de veto e rechaçando as guerras, lógico. Então, procurem lá, vejam, para vocês lerem, né, ou verem o discurso do Lula, que é por ali que vai caminhar a política pública do meio ambiente que o Brasil vai fazer nos próximos anos. Um discurso importante, que teve repercussão, como eu falei, então não tem nada de fake, simplesmente você precisa conhecer da temática, você precisa saber como é que esses encontros acontecem e qual é a relevância dessas agendas que são, entre aspas, satélites, né, do encontro principal, mas elas é que dão todo um fomento e uma sustentação para que todos os líderes do mundo façam e discursem, né? Façam de seus discursos e façam políticas públicas, né, nessa pauta do meio ambiente. Então não tem nada de fake, fiquem tranquilos aí, quem viu aí, desconsidere essa baboseira, porque ele falou e teve impacto no mundo inteiro. E agora eu vou pro tema principal do vídeo, que é a bronca, o esporro que o Xi Jinping deu no Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá. Xi Jinping, claro, vocês já conhecem, quem já viu qualquer vídeo aqui desse canal sabe que o Xi Jinping é o líder do Partido Comunista Chinês e o presidente da China, e tem um papel central no tudo que aconteceu na China desde 2014 até agora, até antes, né, porque ele já tem uma jornada política bastante prolífica, mas houve um momento de extremo embaraço no encontro do G20, né, que acontece na Indonésia, reúne as 20 maiores economias do mundo, e esse momento de embaraço foi o seguinte: o Xi Jinping falou, e mais ou menos, né, tirando aqui o latim de lado, né, chamou o Justin Trudeau de moleque. Por quê? Disse que nas relações entre governantes, como eles são, não há que se vazar conversas privadas. Claro, eles são homens públicos, então as conversas privadas ali são temas sensíveis. Não é que elas sejam da sua alçada privada, que atendam a interesses privados de qualquer um deles. São temas importantes que não são revelados por necessidade de proteger a segurança nacional de qualquer país que esteja envolvido, né, nesse tipo de conversa, mas esse tipo de conversa, segundo Xi Jinping, não se deve vazar. Foi vazado esse conteúdo e ele tem muito a ver com outras questões. Essa bronca que o Xi Jinping deu sobre esse vazamento, e depois eu deixo aqui o link sobre
o conteúdo desse vazamento, que daí é uma outra questão, mas, na verdade, o que interessa é a questão que está por detrás dessa bronca. Não é simplesmente o vazamento. O vazamento é uma questão importante, né? Não se deve fazer isso, e realmente, como eu disse, é uma coisa muito mal vista você falar o que foi conversado entre duas figuras importantes por um jornalista e fazer isso vazar de forma a que crie constrangimentos, como os que o Xi Jinping fez acontecer. Né? Esse constrangimento foi até criado por ele ali, porque uma câmera captou eles conversando e depois de conversarem, o Justin Trudeau indo embora sozinho, à medida que o Xi Jinping rechaçou ele. Mas o que está por detrás? O que interessa dessa conversa, dessa bronca? Há algum tempo, a CEO da Huawei foi presa no Canadá. Se a gente recapitular o que é a Huawei, é uma empresa de tecnologia que trabalha no alto ramo da tecnologia, uma empresa chinesa que fabrica, a gente conhece ela através de gadgets, smartphones e outros aplicativos e aparelhos de ponta, de tecnologia de ponta, só que ela é envolvida também na área de semicondutores, claro, porque usa esses materiais para fazer, mas está envolvida em semicondutores muito tecnológicos. Esse fato é uma pimenta para as relações comerciais entre Estados Unidos e China. Bom, mas Justin Trudeau é do Canadá, por que a gente está falando dos Estados Unidos? Porque Estados Unidos e Canadá são países que têm uma simbiose gigantesca. Um exemplo é o comércio internacional do Canadá corresponde a 73%, ele é ocupado em 73% pelos Estados Unidos. Então, o Canadá importa muito dos Estados Unidos e exporta muito para lá, depende muito dele. E há uma sinergia entre as empresas de ambos os países que é agravado, claro, pela proximidade gigantesca geográfica que há entre eles. Bom, quando há essa prisão da CEO da Deng, né, a senhora Deng, foi presa no Canadá sob a justificativa de violar uma sanção econômica. E aqui envolve um outro ponto importante da geopolítica dos Estados Unidos, da política internacional, da política externa dos Estados Unidos, que são, né, as sanções econômicas que vem aplicando. Se vocês procurarem no canal também, há um vídeo falando sobre sanções econômicas entre Estados Unidos e Rússia. E lá, naquele vídeo, eu coloco que as sanções econômicas aplicadas pelos Estados Unidos contra o Irã foram um protótipo das sanções econômicas que agora, né, nesse ano da guerra da Rússia contra a Ucrânia, foram aplicadas contra a Rússia. E aí a questão. A CEO da Huawei foi acusada de ter facilitado, de ter feito um elo financeiro entre as negociações feitas pela Huawei e o Irã. Ou seja, dinheiro chegou no Irã por operações envolvendo a CEO e a Huawei, com a intermediação deles, e que chegaram no Irã furando o bloqueio econômico e financeiro que os Estados Unidos impôs lá em 2015, que foi o bloqueio mais pesado, né, contra o Irã. Isso foi visto como crime internacional e como há parcerias nesse sentido entre Canadá e Estados Unidos. Ela foi presa no Canadá. Mas, logicamente, não é só sobre isso. Isso é uma questão importante, claro, pode dar prisão, mas a questão relevante foi uma forma de intimidação dos Estados Unidos contra a China, contra a empresa, uma das empresas mais tecnológicas e importantes da China, que faz uma competição ferrenha contra as empresas dos Estados Unidos e também no Canadá na área de semicondutores. E foi sobre essa questão. A questão que envolve as sanções é uma questão relevante, mas não se prende à toa, né, um presidente de uma empresa, de um país como a China, se não for por um motivo até maior do que a questão das sanções. Porque o Irã, claro, é um player, é um país, um estado importantíssimo no Oriente Médio, mas a relação entre China e Estados Unidos e a disputa comercial entre eles é o que importa para os Estados Unidos e também para a China. Essa é a grande disputa, é aí que mora o grande perigo. E se foi usado como desculpa o fato de ter havido essa transação, e acho que até a CEO, ela, de certa forma, admitiu parcialmente que aconteceu alguma coisa, isso significa que há um problema para os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos, ele vem fazendo esse tipo de punição, mas daí com empresas que fazem parte dessa política externa ou dessas relações mais imbricadas, ocidentalizadas que os Estados Unidos prega ao longo do mundo. Bancos do mundo inteiro já foram penalizados com multas bilionárias por terem feito intermediação financeira
contra o Irã. Mas nenhum CEO de banco foi preso. Agora, o CEO a CEO, né, da Huawei foi presa. E foi presa porque, na verdade, o perigo que ela representa não é simplesmente contra as sanções econômicas. Poderia-se muito bem fazer a penalização da Huawei, né? Não sei se isso seria possível, mas porque não há essa convergência assim institucional como há entre Estados Unidos e Espanha, que tem o Banco Santander que foi penalizado, entre Estados Unidos e Alemanha, que o Deutsche Bank também sofreu penalidades, entre outros bancos, HSBC também, e por aí vai. Não há essa convergência institucional entre China e Estados Unidos como há entre esses países europeus e os Estados Unidos. Porém, nenhum CEO foi preso. O máximo que receberam foram reprimendas. Nenhum deles foi parar pegar uma cana de meses que a CEO da Huawei pegou. Em nenhum lugar do mundo. Nenhum deles foi parado, mas ela foi parada. Porque, na verdade, o que está colocado aí, como eu falei, é a questão dos semicondutores. É o perigo que ela representa enquanto CEO de uma empresa que tem tecnologias que podem desbancar os Estados Unidos. E esse é o mote da questão. Tudo que é fora disso é simplesmente nuvem de fumaça para embaraçar a opinião pública e embaraçar quem faz análise de política internacional para focar na questão das sanções econômicas e do combate ao terrorismo, que essa seria a justificativa. E também a gente sabe que não é. Claro, o terrorismo é uma questão importante e que os Estados Unidos têm uma agenda bastante consolidada há pelo menos 25, 30 anos em relação a isso, mas aqui o que importa, né, por caso do Irã, é o papel do Irã, tanto na questão nuclear, né, que ele quer se nuclearizar, quanto na importância que o Irã tem no Oriente Médio.